Como vai você? Eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje, nós iremos olhar alguns livros de receitas e eu espero que você goste dos barulhinhos e se você gostar, já deixa o seu like aqui no início do vídeo, tá? Se inscreve no canal porque isso ajuda a crescer. Deixe também o seu comentário, tá? E são 3 livros aqui que eles são da editora Abril, tá? São livros colecionáveis e esses livros aqui estão já guardados há muito tempo pela minha mãe e eu quero compartilhar com vocês as receitas maravilhosas que aqui estão. Então, nós vamos começar com esse daqui, que é o livro de pães, né? Pães e companhia. E claro, temos também o de cozinha ao forno. Cozinha ao forno. Olha aqui que coisa mais linda, esse Chester, né? Temos uma receita aqui de Chester, maravilhoso. E também esse daqui de massas. Esse daqui de massas. E vamos olhar os 3, irei folhear aqui, tá? E no final você me fala qual você gostou mais. Começando aqui por esse de pães. Patrocínio da Perdigão. Todo o rigor da tradição culinária italiana, uma das mais apreciadas do mundo. Ai, esse pão com aveia, que coisa mais saborosa, que lindo. Vamos ver aqui no índice de receitas. Pãezinhos com presunto e sementes de girassol, pãezinhos aromatizados com curry, pão com frutas secas, pãezinhos de amendoim, brioche com sálvia, pão de forma aromatizado com cebolinha, pão ao alho e salsa, pão amarelo de abóbora, bolo de pão com abobrinhas, mini pães, pães doces, pão de centeio e mel, pão doce com 3 farinhas e açúcar mascavo, pãezinhos de leite doces, bolinhos de amêndoa e creme azedo, trança de mel com sementes de papoula. Nossa, esse deve ser muito bom. Croissants, roscas e pães chatos. Esse é um pouquinho do que traz. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é a apresentação. Deixa eu ler a apresentação. A história do pão acompanha o homem há milênios. Nascido seguramente de uma evolução
Lógica da massa obtido com cereais e água. Esse alimento inicialmente teve a forma de focaccia, cozida na pedra quente, como se faz ainda em muitos países. Da focaccia, uma preparação que requer cuidados ao pão clássico. Foi um passo breve. Os egípcios foram os primeiros mestres na arte da panificação, como testemunho dessa grande habilidade. Belíssimo pão, belíssimo. Algumas pinturas de murais encontradas em tumbas que remontam a 2500 anos antes de Cristo mostram claramente a técnica usada pelas populações que viviam ao longo do rio Nilo. Uma pasta mole era misturada num recipiente de terracota e depois derramada em várias formas quentes. Então, sobrepostas e colocadas no forno, evocando com os pães o desenho da pirâmide. Uau! Até os pães tinham o desenho da pirâmide. Faziam uso de farinha de trigo para produzir a receita mais apreciada, e conta-se que, no século III, já havia pelo menos 72 tipos diferentes de pão em produção pelo mundo. Escolha do pão. O pão, como a água e o vinho, consagrou-se como um acompanhamento da refeição que deve estar sempre à mesa. Sempre à mesa, sempre à mesa, sempre à mesa. Belíssimos pães. Pães clássicos e aromatizados. Pãezinhos com presunto e sementes de girassol. Pãezinhos aromatizados com curry. Pão com frutas secas. Pãezinhos de amendoim. Amendoim, amendoim, amendoim. Brioche com sálvia. Pão de forma aromatizado com cebolinha. Pão ao alho e salsa. Pão amarelo de abóbora. Essa semana apareceu no meu feed um pão feito com abóbora que me deu muita vontade de fazer. Inclusive, a receita facílima. Então, deixa eu ler essa receita aqui. Pão amarelo de abóbora. Ingredientes: uma porção de pão para 4 pessoas, 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de fubá mimoso, 250 gramas de abóbora sem casca, 20 gramas de fermento fresco, 1 colher de sopa de açúcar, 1,5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 4 colheres de sementes de abóbora sem casca, 2 colheres de sopa de leite, manteiga e farinha de pão ou de rosca para untar,
4 colheres de sopa de óleo de girassol e sal a gosto. Modo de preparo: amorne o leite numa panela pequena. Peneire a farinha de trigo e coloque-o numa vasilha grande num monte. Esfarele o fermento da cavidade central. Acrescente o açúcar e dissolva-o com o leite. Cubra a vasilha com um pano e deixe fermentar por 30 minutos. Por 30 minutos. Cozinhe a abóbora em água com sal. Escorra e amasse-a com um garfo, fazendo um purê. Ponha o purê na vasilha com a massa e junte o óleo de girassol, uma pitada de sal, o fubá, o bicarbonato e as sementes de abóbora, misturando bem os ingredientes com as mãos. Cubra e deixe crescer novamente por 1 hora. Depois desse período, unte a forma de pão de forma com manteiga e salpique com a farinha de pão. Transfira a massa para a forma e asse-a em forno pré-aquecido a 200 graus por 45 minutos. Deixe amornar o pão, desenforme-o e espere esfriar completamente sobre a grelha. Sirva cortado em fatias. Belíssimo pão. Bolo de pão com abobrinhas, mini pães, belíssimos tais pães, mini pães, pãezinhos ao dill e salmão defumado, pãezinhos de cenoura com gergelim, pãezinhos de coco, pãezinhos de 2 farinhas com iogurte e maçãs verdes, pãezinhos com nozes, pãezinhos com speck e pimenta do reino preta, pãezinhos pretos com sementes de girassol, pãezinhos perfumados com manjericão, pãezinhos rústicos ao azeite, pães doces, pães doces, pães doces, pães doces, pães doces, pão de centeio e mel, pão doce com 3 farinhas e açúcar mascavo, pãezinhos de leite doce, bolinhos de amêndoa e creme azedo, trança de mel com sementes de papoula. Belíssimo esse pão. Veja, veja, lindíssimo. Croissants, roscas e pães chatos. Rosca com manteiga e queijo parmesão. Rosca de milho com gergelim. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Lembra muito os pães da Turquia. Na Turquia, muitos pães desse. Rosquinhas com erva doce. Saborosíssimo. Deve ser muito saboroso. Croissants com ervas aromáticas e erva doce. Croissants de batata e gergelim com recheio de pecorino.
delícias com cebola e ervas aromáticas. Pão com cebola é maravilhoso. Folhas macias com anchovas. Pretzel. Vamos ver como faz o pretzel. Para 6 pessoas, 600 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de fermento fresco, 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, manteiga para untar, 1 colher e meia de sopa de sal grosso. É bem simples para fazer. Pão de açafrão, magnífico. Olha a beleza desse pão. Olha essa massa. Eu tenho pra mim que é tudo muito simples na cozinha, que nós temos uma infinidade de ingredientes, nós só precisamos saber fazer a combinação perfeita dos ingredientes para que tenhamos um sabor maravilhoso. Eu costumo dizer que o melhor chefe é a fome. Quando nós estamos com fome, várias receitas novas podem ser criadas extremamente saborosas. Casquinhas grelhadas com queijo de cabra, folhinhas crocantes ao alecrim, torcidinhos aos 4 sabores. Isso aqui deve ser magnífico, esse torcidinho. E gostoso também de fazer, relaxante. Vamos às receitas do mundo. As arepas venezuelanas. Só vai 2 xícaras de farinha de milho, 1 colher de café, de sal e água. Não, Índia, pão indiano. Pão de milho da Guatemala. Olha o pão de milho da Guatemala, que belo. Olha o da Índia. O naan da Índia é belo também. Pão doce de Gana. Lindo. Pãezinhos de grãos da Áustria. Um Påskkleb da Polônia. Pão polonês maravilhoso. Folhas de pão da República da Geórgia. Soda bread da Irlanda. Soda bread. Tortilha do México. Trancinhas de batata. Nossa, pão de batata é maravilhoso. Da Holanda. Aqui nós temos algumas receitas de chefe. Torradas com cogumelos. Bolachas com sementes de erva doce. Nhoque de pão. Pão ao vinagre balsâmico e parmesão. Pão com azeitonas pretas. Maravilhoso pão com azeitona. Pão com verduras. Olha como é simples. Às vezes nós temos uma verdura, uma couve em casa, tá ali perdendo né? E nós não sabemos como empregar. Faz um pão. Pão de campanha. Pão de castanhas. Minha mãe fazia muito esse pão aqui, pão de castanhas. Ela sempre gostou de pães feitos em casa, com muita semente. Ela amava. Pão de ricota. Pãezinhos de leite. Esse pão é tão bom, prático para ter em casa, para quem tem criança. Ele é docinho, fofinho, maravilhoso. Escola de cozinha. Aqui agora nós temos aqui, olha, os ingredientes básicos. Vai estar falando aqui sobre cada ingrediente, por exemplo, ó, as farinhas, né? As origens do grão de trigo, a origem do milho, o que é o grão na mitologia. Vamos ver o grão na mitologia.
arte da panificação tinha conotações religiosas na Roma antiga. O nome cereales, usado para denominar a espiga de grãos, significava consagrado a Ceres, a deusa da terra e da agricultura. Agricultura, agricultura, agricultura. Aqui agora mostra o modo de fazer. Belíssimo livro. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. A segunda parte do vídeo, que agora esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu vou fazer ele no inaudível, tá? Vou fazer ele no inaudível. Esse foi então o livro de pães. Pães que nós vimos juntinhos. E agora nós vamos fazer a leitura do livro de massas. Belíssimo, belíssimo. Índice. Como escolher a massa fresca que no lote de 3 carnes, garganele com fungo fresco, garganele agu branco, nhonguinho saboroso, certo com ervilha, de batalhão, perfume do mar, e não descoberta na massa, seguramente por acaso, desolando com gigante, vida destina. Como escolher a massa. Receitas. Massa fresca. Aqui no lote de 3 carnes. Garganele com fungo fresco. Garganele ao agu branco. Nhoquinho saboroso. Nhoquinho certo com ervilha. Nhoque de batata ao perfume do mar. Nhoque de batata ao perfume do mar. Nhoque fresco com espinafre. Molda com flores de abobrinha. Orechete com brócolis e tomate de cereja. Barbatelhão de coelho. Barbatelho salteado com peixe e verdura. Ravioli com batatas doces. Ravioli de peixe ou molho de batata. Tagliatelle escuro com langosta. Taglioni ao limão. Tortelloni negro do mar. Trofia fusilli com molho de 5 ervas. Massa seca. Spaghettone com sardinha. Bucatini delicado. Bucatini de primavera. Fusilli picante. Maravilhoso essa pimenta aqui. Nossa, me encheu a boca d'água.
Farfalle é o gravatinha com queijo e radicchio vermelho. Farfalle saboroso. Belíssimos pratos preparados de macarrão. Fusilho vermelho e verde. Gobete a caprese. Olha esse prato. Penne de horta e mar. Penne integral com escarola. Penne liso ao vongole e pimentão vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Rigatoni com escarola, favas e ricota. Ricota, 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 ricota. Ricota, 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 ricota. Espaguete à norma. Tive uma professora com esse nome. Espaguete à norma. Espaguete ao vongole. Massas e lasanhas. Massas recheadas e lasanhas. Canelone de carne. Canelone de carne. Carne, 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 carne. Canelone ao mar com amêndoas. Muitas receitas chiquérrimas. Olha, garanto, prometo que farei. Potinhos com crepe ao bechamel. Potinhos com crepe ao bechamel. Molho bechamel, bechamel, molho bechamel, molho bechamel, molho bechamel. Crepe com cogumelo e abobrinha. Crepe com cogumelo e abobrinha. Fagotine vegetariano ao zabaione salgado. Belíssimo prato. Uma trouxinha. Como se fosse uma trouxinha. Veja só. Aqui, ó. De panqueca recheadinho. Muito belo, muito bonito, muito bonito. Muito bonito, 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 bonito. Deve ser bem gostoso também. Também. Lasanha ao pesto genovês. Lasanha do mar. Torta de massa com alcachofra. Receitas do mundo. Vamos ver o que tem nas receitas do mundo. Receitas do mundo. Nhoque francês da França. Belíssimo prato. Macarrões da Argélia. Saborosíssimo parece. Massa fria com molho de soja do Japão. Algo bem leve, né? Ravioli ao vapor da China. Bem diferente. Olha que bonito. Ravioli na chapa, também chinês. Belíssimo, belíssimo. Morro de vontade de conhecer a culinária chinesa. Ainda farei uma viagem onde poderei estar me alimentando das iguarias chinesas. Canelone de ricota e abobrinha. Meia lua de parmesão com aspargos e tomates secos. Garganelli com brócolis e queijo pecorino. Pecorino, queijo pecorino. Queijo pecorino, pecorino, pecorino. Queijo pecorino, pecorino. Queijo pecorino. Lasanha gratinada de legumes e mussarela com pesto leve. Macarrão com aspargos e lulas. Macarrão enformado. Belíssimo esse prato. Rigatoni com ragu de lagosta, ervilha e rúcula. Rúcula. Espaguete com ervilha. Tagliatelle aos frutos do mar com molho de salsa. Taglione ao chocolate.
fusilli fresco com cherne ao perfume de açafrão. Belíssimo prato, super colorido e também nutritivo. Escola de cozinha. Aqui o preparo de uma massa fresca. Todos os ingredientes para preparar uma massa fresca. Também a temperatura, tá? Nós temos aqui uma massa de farinha e água simples, uma massa verde simples, como abrir a massa, a lenda dos Garganelli. Olha só. Belíssimo para quem for preparar, quando eu for preparar um jantar maravilhoso para meu futuro esposo. Eu prepararei uma massa fresca para ele. Então, ao meu futuro esposo, estarei preparando uma massa fresca para você. Ravioli de ricota e espinafre, 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 espinafre. Aqui também temos as técnicas de cozimento, como deixar a água, a massa al dente na medida certa, quais são as tendências da cozinha, técnicas de gratinar, molhos e condimentos de base, truques e conselhos. Eu achei esse livro muito informativo. Eu garanto que tenho muitas coisas aqui para poder aprender para quando eu for preparar um bom jantar. Belíssimo, belíssimo, belíssimo livro de uma extrema qualidade. E esse foi o livro de massas. 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 Livro de massas. Massas, 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 massas. E o último, agora o terceiro, ele é o livro Cozinha ao Forno, da mesma editora, Abril Coleções. E vamos ver quais são as receitas desse livro. É de cozinha italiana, tá? Apresentação. Belíssimas louças aqui. Veja, eu acho que todas nós mulheres devemos investir em boas louças para a nossa casa. A cozinha ao forno representa a forma evoluída do cozimento na brasa e no espeto. Ela acontece mediante a exposição direta do alimento a uma fonte de calor. Os egípcios usavam o forno para preparar o pão, já em torno de 3.000 anos antes de Cristo. Ele era de formato cônico, com a parte superior separada da inferior por uma espécie de laje, na qual o pão era colocado para assar. Olha, essa quiche, um padrão maravilhoso. Vamos às receitas. Aperitivos. Pacotinhos da montanha. Flan de pimentão em massa filó. Gratinho de cebolas. Ostras gratinadas. Olha, nunca comi ostra, não tenho vontade nenhuma de comer, de experimentar, e acho também que eu não conseguiria.
Se você já comeu ostra, se você gosta, deixa aqui nos comentários dizendo o que você achou da sua experiência ao comer ostras pela primeira vez. Quem sabe assim eu poderia mudar a minha opinião a respeito. Bolo de pão e sardinhas e aspargos. Vamos para as entradas quentes. Nhoque à romana. Lasanha com alcachofras ao molho de queijo. Deve ser maravilhoso. Lasanha com cogumelos e acelga. Envelopes de linguine com pimentão. Ninhos de fettuccine verde com camarões. Belíssimo prato. Eu vou muito pela aparência. Eu acho que realmente nós comemos primeiramente com os olhos. Espaguete com vongolês no papelote. Timbalos de massa à moda do bosque. Leques de primavera. Primavera. Carnes. Asas de frango ao molho picante de laranja. Rolinhos de coelho, speck e figos. Carré de cordeiro com batatas do marsala. Rolinhos de coelho com verduras no envelope. Envelope. Peito de frango com verduras e coentro no envelope. Rocambole de pato com laranja de pacotinhos de polenta. Agora os peixes. Ai, amo peixe. Peixe é vida. Filé de merluza com ervilhas na vagem. Esse prato deve ser magnífico. Merluza é uma delícia. Filé de badejo à eoliana. Filé de bacalhau com verduras no envelope. Grande envelope do mar. Belíssimo prato. Merluza com alho poró, mini cebolas e batatas bolinha. Pescada ao crocante de amêndoas. Atum à grega. Verduras. Cebolas recheadas. Muito bom. Isso é muito saboroso. Rolinhos de endívia à parisiense. Batatas no envelope com creme de leite e ervas. Batatas ao forno com creme aromático de manteiga. Pimentões recheados. Deve ser muito bom. Tomates gratinados. Vamos agora às sobremesas. Sobremesas. Bom. Doce. Pudim de pão com maçãs glaçadas. Pudim de pão com maçãs glaçadas. Clafoutis de morango. Creme de frutas. Ingredientes para 4 pessoas. 2 pêssegos, 2 ameixas amarelas, 2 ameixas vermelhas, 150 gramas de framboesas, 130 gramas de açúcar, 200 ml de leite, 200 ml de creme de leite fresco, 4 ovos, uma gema, 1 colher de farinha de trigo, 20 gramas de açúcar de confeiteiro, 400 gramas de sorvete de creme, canela em pó e manteiga para untar. Nhoque doce de cream cheese ao perfume de canela. Maçãs aromatizadas com baunilha em crosta folhada. Soufflé de cream cheese sobre compota
de mirtilos. 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 Mirtilos são essas frutinhas vermelhinhas. Soufflé de sêmola ao gengibre e mirtilos. Receitas de chefe. Costeletas de cordeiro vestidas em formato de arroz crocante. Filés de robalo com abobrinha. Fricassê de frango ao vinagre de estragão. Berinjelas recheadas à provençal. Envelope de peixes e moluscos ao perfume de alho. Lasanha ao azeite e parmesão. Rocambole de galinha da Angola com lagosta e folhas de repolho. Atum, arroz, molho e nhoque ao forno. Nossa, deve ser maravilhoso esse prato. A mistura de arroz, atum, molho e nhoque, tudo ao forno. Algumas empadinhas de frango. Uma escola de cozinha. Temos aqui a técnica de cozimento assado. O cozimento assado tradicional. Como repousar o assado, um rosbife, vitela, como fazer um assado nobre, truque de mestre, cozimento de verduras no forno, cozimento de massas fermentadas ao forno, outras técnicas de cozimento em forno. Enfim, é uma infinidade de receitas fáceis, simples, com tudo aquilo que está à nossa disposição nos mercados, receitas que não vão nos custar muito caro, saudáveis e muito finas, que estaremos encontrando em restaurantes pelo mundo. Então, é isso. Até como cozinhar no micro-ondas temos aqui, olha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo mostrando a minha coleção de livros para você, folheando, fazendo a leitura, eu espero que sim, que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta nesse vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, também pode me informar. E eu espero que você tenha relaxado e que agora você tenha um bom soninho. Até breve, pessoa querida. Eu vejo você já já. Tchau, 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 tchau.